Aquela apresentação icônica de Marilyn Monroe no aniversário do presidente John F. Kennedy é um dos momentos mais marcantes da cultura pop, mas por trás dos holofotes havia um emaranhado de segredos, paixões proibidas e um destino trágico que abalaria a história. A atriz, que supostamente teve casos com o presidente e seu irmão Robert, seria encontrada morta apenas 3 meses depois daquele show inesquecível. Um ano mais tarde, o próprio JFK seria assassinado. 5 anos depois, o irmão também cairia vítima de um tiroteio. 3 mortes misteriosas, 3 lendas ceifadas em plena ascensão. O que realmente aconteceu? Quem ou o que levou ao fim prematuro da mulher mais famosa dos Estados Unidos, aos 36 anos, no auge de sua carreira? A verdade absoluta, ninguém sabe. Mas as teorias são tão fascinantes quanto a própria vida dessa estrela. E que vida! Da menina tímida e abandonada em orfanatos à diva que se tornou um símbolo eterno da feminilidade, a trajetória de Marilyn Monroe é uma mistura explosiva de glamour, dor e reinvenção. Não se trata aqui de uma biografia comum, cheia de datas e fatos secos. Vamos mergulhar fundo no que poucos conhecem, os bastidores de Hollywood, os escândalos que abalaram a América puritana, as fotos ousadas que chocaram a época e, claro, o mistério que envolve sua morte. Porque, sejamos sinceros, mesmo quem nunca assistiu a um filme dela, e são muitos, afinal, sua última produção completa há mais de 6 décadas, sabe exatamente quem foi Marilyn Monroe. Seu rosto, seu corpo, seu sorriso, são imagens gravadas no imaginário coletivo. Mas por quê? Em uma indústria que trocava atrizes como figurinhas, por que ela se tornou imortal? Tudo começa a fazer sentido em 1953, o ano em que Marilyn Monroe deixou de ser apenas uma estrela em ascensão para se tornar um fenômeno mundial. Com os lançamentos de Como Casar com um Milionário e Os Homens Preferem as Loiras, ela não só conquistou as bilheterias como cimentou uma persona que até hoje define o conceito de a sex symbol, a loira deslumbrante, aparentemente ingênua, mas com uma sensualidade avassaladora. Foi nessa época que o mundo ouviu pela primeira vez que os melhores amigos de uma garota são os diamantes, e acreditou. O sucesso foi estrondoso, mas o verdadeiro segredo estava naquilo que ela representava. Os anos 1950 eram a era do sonho americano, economia em alta, famílias numerosas, mulheres donas de casa com curvas generosas e cinturas de vespa. Ser magra? Isso era coisa do passado. As revistas da época não cansavam de repetir: homens não querem ossos, querem mulheres de verdade. Marilyn encarnava esse ideal à perfeição. Mas não era só o corpo. Havia algo em seu jeito, a voz rouca e suave, quase um sussurro, que no início da carreira lhe rendeu críticas: fale mais alto, ninguém ouve você, mas que, com o tempo, se tornou sua marca registrada. O balançar dos quadris, os olhares perdidos, a mistura de vulnerabilidade e poder, era uma combinação irresistível. Homens se encantavam com mulheres, em vez de invejá-la, se identificavam com aquela fragilidade aparente. Em uma década em que a censura do Código AIS proibia tudo, de cenas de sexo a beijos muito longos, Marilyn conseguia transmitir uma tensão erótica sem jamais ultrapassar os limites. Como? Com um olhar, um gesto, um vestido levantado pelo vento, aquele momento em o pecado mora ao lado é lendário. Ela dominava a arte do subentendido. Em 1959, Quanto Mais Quente Melhor, ou alguns preferem Jazz, como ficou conhecido no Brasil, confirmou seu status de ícone. Marilyn não era apenas uma atriz, e era um fenômeno cultural. Milhões sonhavam em tocá-la, falavam com ela, ter um pedaço de seu brilho. Mas por trás das câmeras, a realidade era outra. A mulher que iluminava as telas lutava contra demônios que poucos conheciam. Até que, numa madrugada de agosto de 1962, o mundo acordou com a notícia: Marilyn Monroe foi encontrada morta em seu quarto. Na mesma hora, agentes do FBI apareciam na companhia telefônica local e confiscavam os registros de suas ligações. Para onde foram esses documentos? Com quem ela falou nas horas finais? Suicídio? Assassinato? As perguntas permanecem sem resposta. Para entender o fim, precisamos voltar ao início, e a história de Marilyn começa antes mesmo de seu nascimento, marcada pelo abandono. Sua mãe, Gladys Monroe, trabalhava em um estúdio de cinema em Los Angeles quando engravidou de Charles de Ford, seu chefe e amante. Em 1º de junho de 1926, nascia Norma Gianni, a menina que o mundo conheceria décadas depois. Mas não houve festa.
Gifford, recém-divorciado, desapareceu ao saber da gravidez. Gladys, com 2 casamentos fracassados e 2 filhos que já havia deixado com os ex-maridos, não tinha condições nem vontade de criar outra criança. Norma Gianni foi entregue a uma família de criação, os Bolender, pessoas rígidas e religiosas que cuidavam de várias crianças em troca de uma ajuda do governo. Os primeiros anos da futura estrela foram de solidão. Sua própria avó, Della Monroe, que morava perto, tentou sufocá-la com um travesseiro quando ela tinha apenas 1 ano. Os Bolender a proibiam de assistir a filmes, sonhando com Hollywood era um pecado. Aos 6 anos, Norma Gianni perdeu a mãe, internada em um hospital psiquiátrico com diagnóstico de psicose maníaco-depressiva, o que hoje chamamos de transtorno bipolar. A menina que um dia diria eu quero ser atriz não ouvia em resposta, isso é coisa do demônio. Mas o destino já estava traçado. O mundo ainda não sabia, mas aquela criança abandonada se transformaria na mulher mais desejada do planeta e em um dos maiores enigmas de todos os tempos. Enquanto a cidade rezava, ela sonhava com as luzes da ribalta. Eles vão ao cinema, nós vamos à igreja, repetiam como um mantra os adultos ao seu redor, como se a arte fosse um pecado e a ambição, uma heresia. Mas 1933 seria um ano de ilusões passageiras. Aos 7 anos, Norma Gianni viu a mãe, Gladys, tentar recompor os cacos de uma vida fragmentada. Comprado a crédito, um pequeno lar. Um piano elegante, símbolo de uma normalidade que nunca existira. Por alguns meses, mãe e filha fingiram que aquilo era real, até que os muros da realidade ruíram novamente. O diagnóstico desta vez foi ainda mais cruel: esquizofrenia. Gladys seria engolida para sempre pelos corredores sombrios dos hospitais psiquiátricos, e anos depois, já como Marilyn Monroe, a filha compraria de volta aquele mesmo piano, colocando-o em seu apartamento em Nova York, como uma relíquia de um passado que a perseguia. Sem mãe, sem rumo, Norma Gianni tornou-se um fardo a ser repassado. Famílias de parentes distantes, lar temporário após lar temporário, até o inevitável, o orfanato. O pior lugar da Terra, diria mais tarde, com uma convicção que só quem viveu o horror pode ter. Não eram as paredes cinzentas ou as regras rígidas que a aterrorizavam, era a sensação de ser descartável. Uma criança quieta, que observava demais e falava de menos, alvo fácil para crueldades que marcaram sua memória como ferro em brasa. Alguns funcionários juravam que o local era modelo, outros, que Marilyn exagerava. Mas quem, além de um espírito quebrado, poderia entender que o verdadeiro trauma não estava nas condições do lugar, mas no fato de estar ali? Arthur Miller, um de seus futuros maridos, contaria décadas depois que ela tinha um dom macabro: entrar em uma sala e identificar, num relance, quem também havia sido abandonado. Como você sabe? Ele perguntou uma vez. Porque nos olhos deles moram os mesmos fantasmas que nos meus, respondeu ela. Uma solidão tão profunda que nem o glamour de Hollywood conseguiria preencher. Em 1937, Grace Goddard, amiga antiga de Gladys, assumiu a tutela oficial. Mas a estabilidade era outra ilusão. Norma Gianni continuou sua peregrinação entre casas de parentes, cada uma com suas próprias sombras. Foi nesse período que ela viveu o que mais tarde chamaria, com voz trêmula, de um abuso. Nunca nomeou o agressor. Não precisava. O silenciamento era regra para mulheres daquela época, e o fato de Marilyn ter sido uma das primeiras estrelas a admitir publicamente tal violência, mesmo que muitos duvidassem, já dizia tudo sobre sua coragem e sua dor. As sequelas foram eternas: autoestima rasgada, relacionamentos condenados ao fracasso, pesadelos que a acordavam gritando, uma culpa que a acompanharia até o fim. A ciência hoje sabe, o corpo nunca esquece. E o de Norma Gianni carregaria essas cicatrizes até o último suspiro. Os anos 40 chegaram com uma virada cruel. Grace Goddard decidiu se mudar para outro estado, e Norma Gianni não fazia parte dos planos. A solução? Casá-la. Aos 16 anos, sem diploma, sem voz, ela se tornou esposa de James Dougherty, um jovem de 21 anos, bonito e comum, que trabalhava em uma fábrica aeronáutica. O casamento foi um teatro grotesco, uma menina interpretando o papel de dona de casa, enquanto dentro dela uma tempestade gritava. Éramos estranhos, admitiriam ambos mais tarde. Mas foi justamente esse casamento vazio que, ironicamente, a empurrou para o destino.
Quando Dougherty embarcou como marinheiro em um navio mercante, Norma Gianni, agora com 18 anos, foi morar com os sogros, que a arrumaram no emprego em uma fábrica de drones radiocontrolados. Ali, entre máquinas e metal, o acaso interveio. Um fotógrafo chegou para registrar as operárias, imagens que levantariam o moral das tropas. E então, pela primeira vez, alguém viu. A câmera a amou instantaneamente. Com um portfólio improvisado e uma determinação que nascia do desespero, Norma Gianni bateu à porta de uma agência de modelos. Em 1945, aos 19 anos, assinou seu primeiro contrato. Ainda não havia nem sombra da bomba loira que viria a ser, seu tipo era classificado como a garota da porta ao lado, doce, acessível, a moça que você cruzaria no supermercado. Mas as lentes a transformavam. Suas fotos estamparam capas de revistas, e o mundo começou a virar os olhos. Foi quando lhe sugeriram a mudança radical: torne-se loira. Ela obedeceu. Enquanto isso, do outro lado do oceano, James Dougherty folheava uma revista em um porto argentino e deparava-se com a própria esposa na capa. Olhem, é minha mulher, dizia aos colegas marinheiros, que riam incrédulos. A Norma Gianni que ele conhecera havia desaparecido. O sucesso nos editoriais chamou a atenção de casting agents e, finalmente, da 20th Century Fox. Após testes exaustivos, veio o contrato, modesto, quase irrisório. Mas um detalhe a incomodava: Norma Gianni não soa como nome de estrela, disse um executivo. Que tal? Merlin? Ela recusou. Pegou o sobrenome de solteira da mãe e, com um traço de caneta, nasceu Marilyn Monroe. Em 1946, aos 20 anos, seu marido voltou de 2 anos no mar, esperando reencontrar a esposa submissa. Encontrou uma mulher decidida a conquistar Hollywood. O divórcio foi rápido. O contrato com a Fox, curto. Após papéis mínimos, Marilyn Monroe eram 2 palavras e 2 segundos em tela, a estúdio a dispensou. A mensagem era clara: em uma indústria que mastigava e cuspia jovens bonitas, só os mais implacáveis sobreviviam. Sem contrato, sem renda, Marilyn aprendeu a lição mais dura: em Hollywood, você é tão valiosa quanto seu último sucesso. Houve dias em que fome e humilhação foram suas companheiras. Mas ela tinha uma arma, um corpo que hipnotizava e uma inteligência afiada para usá-lo. Vestia suéteres justíssimos e caminhava pela Hollywood Boulevard, colhendo olhares como troféus. Precisava ser desejada. Precisava existir. Naqueles anos, o caminho para as telas muitas vezes passava por camas de produtores, um sistema podre que só décadas depois seria exposto. Nos anos 40 e 50, era regra não escrita. E Marilyn, como tantas outras, aprendeu a jogar o jogo. Em festas onde o uísque fluía e os contratos eram selados com um aperto de mão, ou algo mais, ela conheceu Joseph Schenkin, um imigrante russo de quase 70 anos, um dos homens mais poderosos da indústria. Com sua proteção, veio um contrato de 6 meses com a Columbia Pictures e um papel coadjuvante em Ladies of the Chorus, 1948, um musical barato que afundou sem deixar rastros. A Columbia a dispensou. Schenkin se cansou. Marilyn, mais uma vez, ficou à deriva. Mas a sorte, ou o destino, tinha outros planos. Em sua busca por um novo protetor, ela cruzou com Johnny Hyde, vice-presidente de uma das maiores agências de talentos de Hollywood. Ele tinha mais de 50 anos. Ela, uma beleza que queimava as retinas. Hyde se apaixonou perdidamente. E Marilyn, pragmática, soube que aquela poderia ser sua última chance. Ela se tornou minha, diriam os maliciosos. A verdade? Ela se tornou dela mesma. Porque desta vez, não era apenas sobre sobreviver. Era sobre voar. O que poderia ter sido um escândalo fatal transformou-se em seu maior trunfo. Graças ao patrocínio de Hyde, Marilyn arrancou papéis em Asfalto Selvagem e Eva, 2 filmes que não apenas conquistaram público e crítica, mas também colheram indicações ao Oscar em 1951. Não eram protagonismos, mas eram sinais. Os produtores começaram a virar os olhos na sua direção. A 20th Century Fox, percebendo o potencial daquela mulher, ofereceu-lhe um contrato de 7 anos, $500 por semana, uma fortuna para a época, mas migalhas diante dos cachês estratosféricos que Hollywood pagaria décadas depois. Era o primeiro passo para algo maior.
E Marilyn, como sempre, soube jogar. 1952 seria o ano em que ela provaria que não era apenas um rosto bonito. Clash by Night e Don't Botter Tonok, dramas com toques de suspense, revelaram uma atriz capaz de mergulhar em personagens complexas, longe do estereótipo da loira burra. Assista a esses filmes hoje e você verá, ela não era uma gênio, mas estava longe de ser a incompetente em que alguns insistem em pintar. Aos 26 anos, Marilyn ainda não era uma superestrela, mas já era uma força impossível de ignorar. E então veio o golpe de mestre, ou o que parecia ser um suicídio profissional. Em barbearias, garagens e vestiários masculinos pela América, começaram a circular posteres de uma loira nua sobre um fundo vermelho. Muitos reconheceram nela Marilyn Monroe. Na época, isso era o equivalente a uma bomba atômica. Não existia Playboy para normalizar a nudez, não havia internet para diluir o escândalo. Era 1952, e uma foto assim significava o fim. Os executivos da Fox entraram em pânico. Exigiram que ela negasse ser a mulher da imagem. Mas Marilyn fez o oposto. Em uma jogada de audácia que hoje seria aplaudida como marketing genial, ela assumiu. Contou ao mundo que, anos antes, quando não tinha dinheiro nem trabalho, posara nua por necessidade. A América inteira discutiu o caso. Alguns a condenaram. Outros a admiraram. Mas todos falaram dela. Marilyn sabia que já era chamada de a sex symbol. Aquelas fotos não a destruíram, elas a consagraram. Ela transformou vergonha em poder antes mesmo que o mundo soubesse que isso era possível. E então, veio a explosão. 1953 foi o ano em que Marilyn Monroe se tornou um fenômeno. Niágara, Como Casar com um Milionário, Os Homens Preferem as Loiras, cada um desses filmes arrasou nas bilheterias, lotando cinemas de costa a costa. Não foi só por causa das fotos, embora elas ajudassem. Foi porque ela brilhava. Em Os Homens Preferem as Loiras, um musical repleto de coreografias e canções, Marilyn ensaiava até a exaustão. Depois de horas de filmagem, continuava treinando voz e dança com professores particulares. Enquanto isso, a Fox lhe pagava $1.500 por semana, uma miséria comparada aos 150 mil que Jane Russell recebeu pelo mesmo filme. A injustiça era gritante. E Marilyn, pela primeira vez, decidiu que não aceitaria mais. A estudiosa da arte dramática, a mulher que lia Dostoiévski e frequentava aulas de atuação, estava farta de ser tratada como um produto. A Fox insistia em enquadrá-la no mesmo molde, a loira sensual, a comédia leve, o clichê que vendia ingressos. Mas Marilyn queria mais. E quando lhe ofereceram um musical ao lado de Frank Sinatra, ela fez algo impensável, sumiu. Naquele momento, ela vivia um romance turbulento com Joe DiMaggio, o ídolo do beisebol que já havia se aposentado das quadras. Eles se casaram e, em vez de cumprir suas obrigações com a Fox, voaram para o Japão, onde DiMaggio tinha negócios. Marilyn ignorou ligações, telegramas, ameaças. E foi lá, do outro lado do mundo, que ela entendeu o tamanho do seu poder. Quando o avião pousou em Tóquio, milhares de fãs japoneses a aguardavam. A polícia mal conseguia conter a multidão. Depois, na Coreia, ela se apresentou para soldados americanos em uma base militar. Fazia frio cortante, os homens usavam casacos pesados. Marilyn, no entanto, subiu ao palco com um vestido decotado. É assim que eles querem me ver, justificou. Para ela, a adoração daqueles homens não era vaidade, era oxigênio. DiMaggio esperava que o casamento e o escândalo com a Fox a fizessem repensar a carreira. Mas Marilyn não sabia viver sem os holofotes. O casamento durou menos de um ano. As brigas, as diferenças, o ciúme doentio de Joe, nada disso importava tanto quanto o palco. E enquanto a relação desmoronava, outro demônio começava a assombrá-la, os remédios. Ela sempre teve dificuldade para dormir. Médicos receitavam pílulas. Marilyn abusava. Misturava com álcool. Chegava às filmagens exausta, às vezes incapaz de funcionar. Mas, mesmo assim, a Fox não podia ignorá-la. Ela havia se tornado grande demais. E então, Marilyn fez o que ninguém esperava, negociou. Conseguiu um novo contrato, desta vez com salários condizentes com seu status. Mais importante, ganhou controle.
Podia escolher seus projetos, aprovar diretores, um privilégio raríssimo para atores da época. O filme com Sinatra nunca saiu do papel, mas pouco importava. Ela estava livre. E em 1955, provaria ao mundo que não era apenas um símbolo sexual. O Pecado Mora ao Lado estreou com uma cena que entraria para a história: Marilyn, de vestido branco, sobre uma grade de metrô, enquanto o vento levanta a saia. O filme foi um sucesso estrondoso, aclamado pela crítica e amado pelo público. Mas o verdadeiro golpe de gênio veio depois. Marilyn deixou Hollywood. Mudou-se para Nova York, onde se juntou ao lendário Actors Studio de Lee Strasberg, o templo da atuação metodista, onde se aprendia a mergulhar nas emoções mais profundas de um personagem. Lá, ela não era mais a loira distraída dos filmes da Fox. Era uma artista séria, disciplinada, disposta a se reinventar. E, como se não bastasse, fundou sua própria produtora, a Marilyn Monroe Productions. Uma mulher, em 1955, donas do próprio destino em uma indústria dominada por homens. Se ainda restavam dúvidas sobre seu talento, ela estava prestes a calá-las para sempre. Por trás da máscara da Dumb Blonde, aquela loira deslumbrante que o mundo achava que conhecia, escondia-se uma mulher de inteligência aguçada, profundamente consciente de si mesma e de suas fragilidades. Foi nesse período que Marilyn começou a frequentar sessões de psicanálise, onde um terapeuta desvendou as camadas mais dolorosas de sua psique, uma autoestima dilacerada, a dependência doente pela aprovação alheia, o terror de ser abandonada e a incapacidade de manter relacionamentos estáveis. Um abismo emocional que contrastava de forma brutal com a imagem da mulher leve, sedutora e invencível que brilhava nas telas. E foi em Nova York, longe dos holofotes de Hollywood, que seu coração se entregou a um dos maiores intelectuais da época, Arthur Miller, o dramaturgo premiado, o homem de ideias que desafiavam a América conservadora. Um romance improvável entre a sex symbol e o gênio das letras e, em 1956, um casamento que parecia selar sua reinvenção. Juntos, voltaram a Los Angeles, onde Marilyn tentaria conciliar a carreira com a vida pessoal. Mas os demônios não demoraram a ressurgir. Os anos entre 1956 e 1958 foram um turbilhão de altivos e quedas brutais. As filmagens se tornavam um pesadelo, atrasos constantes, esquecimentos de falas, crises de ansiedade que a deixavam paralisada. As pílulas para dormir e o álcool, antes aliados esporádicos, agora ditavam seu ritmo. Havia dias em que ela simplesmente não conseguia pronunciar uma linha simples, como na famosa cena de Some Like It Hot, quanto mais quente melhor, onde levou 80 tomadas para dizer, onde está o Bourbon? Em vez disso, saíam frases truncadas, tropeços, um desespero que a câmera não podia capturar. Billy Wilder, o diretor, confessaria depois que trabalhar com ela era como dirigir um vulcão prestes a entrar em erupção. Mas o público nunca soube disso. O que o mundo viu foi a comédia genial de dois músicos que se disfaram de mulheres para escapar da máfia, um filme que se tornaria não só seu maior triunfo, como uma das maiores comédias da história do cinema. O Golden Globe que ganhou por ele foi o ápice de uma carreira que, no entanto, já começava a desmoronar. Enquanto isso, em sua vida privada, a dor se acumulava. 2 gestações, uma gravidez ectópica que quase a matou e um aborto espontâneo um ano depois, abalaram seu corpo e sua mente. Aos 35 anos, a mulher que o mundo via como eterna já sentia o peso do tempo. Os últimos filmes, Let's Make Love, Vamos Fazer Amor, e The Misfits, Os Desajustados, foram fracassos de crítica e bilheteria. A imprensa começava a sussurrar, a era de Marilyn Monroe acabou. E então, veio o golpe final, o divórcio de Arthur Miller. Por um breve momento, ela tentou se reinventar, cortou os cabelos, perdeu peso, tentou escapar da armadilha de ser eternamente a blonde bombshell. Mas Hollywood não permitia que suas estrelas envelhecessem. E Marilyn, presas às suas próprias sombras, afundava cada vez mais nas drogas e no álcool. Em Something's Got to Give, Algo Tem que Ceder, suas últimas filmagens, as crises se tornaram insustentáveis. Ela faltava aos sets, esquecia falas, era levada de ambulância para clínicas de desintoxicação. Até que, em junho de 1962, veio a demissão, um veredicto cruel para uma mulher que, poucos dias antes, havia interrompido as gravações para voar a Nova York e cantar a Happy Birthday, Mr. President para John F. Kennedy. Esse foi o último ato público de uma vida que já se apagava.
Os rumores sobre seu caso com o presidente e depois com seu irmão, Bob Kennedy, alimentavam a lenda, mas a verdade era muito mais sombria. Nos bastidores, Marilyn estava sozinha, assombrada por chamadas telefônicas não respondidas, por noites em claro e por uma solidão que nem mesmo os amantes mais poderosos do mundo conseguiam preencher. Em 5 de agosto de 1962, 3 meses depois de completar 36 anos, uma idade que ela pronunciava como se fosse uma sentença, 36, como se o número completo fosse insuportável, Marilyn Monroe foi encontrada morta em seu quarto. A luz ainda acesa, o telefone na mão, um corpo que já não pertencia à mulher que um dia iluminou o mundo. A América chorou sua sex symbol. Poucos sabiam que estavam enterrando uma artista atormentada, uma mulher que lutou até o fim para ser mais do que um rosto bonito e que, no entanto, jamais conseguiu escapar do mito que ela mesma ajudou a criar. As primeiras versões oficiais eram cheias de lacunas. Peter Lawford, cunhado de Marilyn e membro do círculo íntimo dos Kennedy, afirmou inicialmente que chegou a casa pouco depois da meia-noite, mas a polícia só foi chamada por volta das 4 da manhã. 4 horas. 4 horas de silêncio em um quarto onde a vida de uma lenda se esvaía. O que aconteceu naquele intervalo? Quem mais esteve ali naquela noite, além dos nomes que constavam nos registros? E então havia Robert Kennedy. Os registros oficiais garantiam que ele passou o dia 4 de agosto em São Francisco, a centenas de quilômetros de Los Angeles. Mas testemunhas juraram tê-lo visto na cidade naquela mesma data. Por que mentir sobre o paradeiro? A teoria que se espalhou como fogo e que nos anos 80 até reabriu o caso era de que os serviços secretos, ou os próprios Kennedy, estavam por trás da morte de Marilyn. Uma morte conveniente demais para uma mulher que, supostamente, sabia demais. 2 irmãos Kennedy seriam assassinados nos anos seguintes. Coincidência? Ou mais uma peça de um quebra-cabeça que ninguém ousava montar? As investigações nunca encontraram provas de homicídio. Mas a falta de respostas só alimentou o mistério. A maioria dos biógrafos, no entanto, olha para trás e vê uma verdade ainda mais cruel: Marilyn Monroe não precisava de conspiradores para ser destruída. Ela já carregava consigo o veneno. Sua história era uma herança de dor. A família materna tinha um histórico de doenças mentais. A mãe, internada por esquizofrenia, mal pôde criá-la. Norma Gianni, antes de se tornar Marilyn, foi uma criança abandonada, passada de lar em lar, sempre à espera de um amor que nunca chegava. A mulher que o mundo via como o símbolo máximo do desejo era, na intimidade, uma alma frágil, desesperada por aprovação. Casamentos falhados, abortos, a impossibilidade de ser mãe. Aos 36 anos, ela já sentia o peso do tempo roubando-lhe a única moeda que o mundo aceitava como pagamento, a beleza. Os anos 60 chegavam com tudo. O cinema queria novos rostos, novas rebeldias. Marilyn, cada vez mais dependente de remédios e álcool, percebia que sua era estava acabando. Mas o que poucos entenderam na época, e o que o tempo comprovou, é que ela nunca foi apenas uma estrela. Foi um fenômeno. Um raio que iluminou a tela e queimou de mais rápido. 6 décadas depois, o mundo ainda olha para aquelas fotos, ouve aquela voz rouca cantando Happy Birthday, Mr. President, e sente, não foi só uma atriz que morreu naquele agosto de 1962. Foi um mito. Um sonho americano que se desfez antes que pudéssemos acordar.